Então seja bem-vindo à terceira edição da Rentrée de Think Tank. Esta semana temos mais um tema interessante. Olha, a chantagem. Chantagem de quê? Perguntas. Os credores fazem chantagem? E os parceiros de coligação? Do governo, obviamente. E os grupos de pressão? E os sindicatos, assumindo que os sindicatos não são grupos de pressão. E já agora, existe chantagem do governo ou da esquerda sobre a direita? Por exemplo, esta história do Pacto de Regime para os fundos comunitários no pós-2020. Tudo somado, o que estamos aqui a falar é dos pedintes da democracia. Quem é que são os pedintes da democracia, Joaquim? Só há chantagem onde houver ricos. O problema com a democracia é que a democracia está viciada no sucesso. Cada campanha eleitoral é disputada, cada um a apresentar-se como sendo capaz de oferecer mais do que o que está ao lado e que é concorrente. Quando há alternância de poder, cada um que vai para o poder critica o poder anterior porque não fez o que devia ter feito. E ele apresenta-se para se propor fazer aquilo que não foi bem executado na fase anterior. E o que é que isto tem a ver com a chantagem? Ora, o que é que acontece em termos da sociedade? A sociedade onde há oferta de brindes dirige-se para quem está a oferecer os brindes. Mas se não há oferta de brindes, a sociedade tem que dizer é preciso distribuir brindes. De que modo? Todos aqueles que podem invocar que foram sacrificados, ou no passado longínquo, ou no passado recente, ou que lhes foram impostas desigualdades e lhe foram criadas injustiças, encontra pretexto para vir exigir, junto de quem exerce o poder e que se apresentou como sendo capaz de resolver todos os problemas, a sua contrapartida desse sucesso. Como quem está no poder não pode deixar de invocar o sucesso, ou vem de uma crise muito grave anterior e serve-se da crise para dizer não posso oferecer nada, ou se tem de dizer que a crise já está resolvida, então não pode deixar de oferecer. O paradoxo disto é que a democracia do sucesso conduz inevitavelmente ao fracasso, justamente porque cada um puxa pelo seu fio que tem à sua disposição e rapidamente a manta fica desfeita. Ora, é por isso que há regras orçamentais e de equilíbrios que impedem que isto aconteça assim. Já lá vamos às regras. Deixa-me só perguntar aqui ao Jorge. Jorge, existe chantagem destes grupos todos sobre a sociedade ou sobre um governo? Claro que existe. Então. E a contrapartida da chantagem é a criação de um conjunto de viciados em despesa pública e em ajudas públicas. E, portanto, esta conivência que a democracia gera entre o político que tem que dizer aquilo que o eleitorado quer e o eleitorado vai pedir ao político aquilo que ele quer. Portanto, nós podemos entrar num processo que é autofágico e que é entrópico, ou seja, em vez de nós estarmos a criar políticas públicas que possam levar a que o bem público seja cada vez maior e que, portanto, que a riqueza de um país seja cada vez maior, o que nós estamos a fazer é pegar nos dinheiros dos portugueses para fazer o modelo de redistribuição que ele próprio resultou de chantagem. Sim. E isto é importante perceber porquê. Porque não é por acaso que alguns estudos indicam que as instituições em democracia que têm mais credibilidade são as não eleitas. São aquelas em que o indivíduo decide sem ter que agradar a ninguém em particular. Bancos centrais, os bancos centrais, autoridades de concorrência, autoridades de finanças públicas, tribunais, todo um conjunto de entidades. E, portanto, o reforço institucional de uma sociedade tem que ser feito à roda, às vezes, do poder político e dos contrapoderes. O que tu acabas de dizer vai seguramente causar alguma comoção do outro lado, sobretudo no setor. Já estou a explicar. Já agora, quero aproveitar para pedir às pessoas para irem colocando as suas questões e mesmo os seus comentários, porque
porque eu decidi seguir uma das sugestões que foi feita por uma pessoa desse lado, que é, eu estava a perder muito tempo na primeira parte do programa a ver as perguntas e depois já não interpelava estes senhores com a devida acuidade. E, portanto, como eu sou um bem mandado, não é? E você acaba de sugerir isso, eu vou cumprir essa sugestão. Queria lhe pedir, para colocar as suas questões ou comentários, que depois, no intervalo, vamos fazer um intervalo sempre ao fim de 15 minutos, eu terei o cuidado de ir ver as questões e então a segunda parte será exatamente para divulgarmos isso. Mas, Jorge, vamos voltar a ti, porque quando tu dizes assim, há estudos que dizem que o que não é eleito é mais credível. Mas daqui a pouco, quem está do outro lado vai dizer assim, então, mas você está a advogar que nós não devemos ter democracia? Não, pelo contrário. O que eu estou a advogar é que a democracia, se quiser reforçar, tem que encontrar poderes que a limitem também. Sim, e como é que tu vais, como é que tu vais dizer que eles limitam se eles não têm legitimidade popular? Não, é que são os próprios políticos que concebem a democracia e que percebem que a melhor defesa da democracia é ela ter algumas barreiras institucionais. Quando nós falamos, por exemplo, num Conselho de Finanças Públicas eleito ou escolhido ou selecionado, quando nós falamos em elites, Sim. Nós estamos sempre a falar em seleção. A democracia é, de alguma forma, e bem, é a massificação também num conjunto de ideias. Seleção, sim. Agora, qual é o momento em que o político decide contra o eleitorado? É muito importante que os políticos, de vez em quando, decidam contra o eleitorado, porque o eleitorado pode não ter razão. Mas, Jorge, houve uma pessoa hoje que me escreveu, porque eu fiz um artigo sobre isso no Jornal de Negócios, que me diz assim, então você, diga-me lá, o que é que você tem contra um governo entregar benesses? Não há nada contra. O que há contra é que a entrega dessas benesses não pode ser em prejuízo do grupo que se vê incapaz de fazer pressão. E, portanto, aliás, está mais que estudado em política económica e política orçamental que os grupos de pressão são mais eficazes quanto mais pequenos são. Pois. Porquê? Porque eles próprios, com um pequeno esforço, têm um grande retorno. Exatamente. E, portanto, isso faz uma grande diferença. Agora, se pegarmos os contribuintes todos não podem ser um grupo de pressão, porque os contribuintes são a democracia. Sim. E, portanto, o que a democracia ela é apropriada por grupos. E os políticos não devem participar nessa apropriação, devem rechaçá-la, porque devem compreendê-la, mas não podem estar constantemente a orientar a sua política pública para... O que é que se diz? Como é que se diz isto que o Jorge acabou de dizer? Que é, vocês devem rechaçá-la a um partido, a um primeiro-ministro que tem eleições para frente. Há uma coisa que a ditadura tem em comum com a democracia, é o poder. Digamos mesmo que na ditadura o poder é mais visível. Como é que o poder da ditadura reage às pressões dos grupos que querem receber as benesses? Com a balança de pagamentos? Com o valor da moeda? Com o senhor governador do Banco de Portugal? Era isso que o Salazar fazia. Pois. Utilizava os indicadores macroeconómicos para dizer eu não posso dar isto porque senão desequilibrava. Portanto, a ditadura precisa de entidades independentes. Mas, ó Joaquim, o nosso primeiro-ministro, mas outro qualquer no lugar dele faz exatamente a mesma coisa. Portanto, esta conversa não é sobre esquerda contra direita, nem direita contra a esquerda. Qualquer um dirá isto. Não! Nós estamos a crescer mais do que pensávamos, o desemprego está a cair, o déficit é o déficit mais baixo da democracia, portanto eu tenho espaço para dar. E nessa altura cria um vazio que atrai todos aqueles que estão dispostos a fazer a chantagem para, exatamente, já que está tudo tão bem, venha lá a minha parte. Pois, então, como é que interpreta a conversa do ministro Pedro Marques, que diz exatamente isto, que é, como está tudo a correr bem, as pessoas pensam que há folga para tudo e mais alguma coisa. Se é o próprio governo dele que faz aquilo. E depois tem que vir descobrir que afinal não há folga, que afinal é melhor cumprir as regras europeias e depois acrescentam. Mas temos é que alterar as regras europeias. Portanto, andamos sempre num carrossel que é interminável. E de cada vez que se passa pela bola do carrossel, batem na bola do carrossel. Quem é a bola do carrossel é o primeiro-ministro. Aquele que está lá em cima é pendurado,
se perde o controle destes movimentos reivindicativos, fica preso na sua própria incapacidade. Joaquim, então, agora imagine, ponha-se no lugar de quem está do outro lado. Joaquim e Jorge, repare, eu se estivesse a ver isto, diria assim, espera aí, o PCP pediu, e o Bloco de Esquerda, mais escalões de IRS e mais gente fora do universo que paga IRS. O PCP pediu alteração de idade de reforma. E mais tempo de subsídio. E mais tempo de desemprego. Agora vão eliminar a limitação ao subsídio de desemprego a partir dos 6 meses. Bem, na calha já está cedências aos enfermeiros. Na calha já está cedências aos juízes e na calha já estão cedências aos médicos. Explique-me lá, quem está a ver, a pergunta que vai fazer é esta. Então, se há tanta cedência e não há criação de riqueza, como o Joaquim dizia há bocadinho, quando é que isto estoura? Não é quando é que estoura, porque eu nunca sei qual é o dia em que sai o bilhete premiado. O que sei é que há sempre um bilhete premiado. Pois. E se eu não sei escolher, alguém o irá escolher. Isto é, eu sei sempre como é que esse tipo de poder acaba. E acaba surpreendido com, afinal, havia um desequilíbrio que nós não estávamos a ver. Normalmente, a explicação é, houve uma crise externa e desequilibrou tudo. Sim, ou seja, o mundo mudou e, portanto, nós fomos atrás, para baixo. Eu Jorge. tenho que voltar um bocadinho atrás. Voltar atrás não. Olhar isto num ângulo diferente. A semântica da política e a retórica é fascinante. Porque a forma como se apresentam os problemas parece que alteram a substância dos problemas. Um país que tem 130% de dívida pública nunca tem folga. Quando se fala em folga, é folga para quê? Jorge, então porquê que o Ministro das Finanças diz que tem uma folga de 230 milhões de euros? Porque a folga pressupõe que alguém vai lhe pedir. É verdade. Mas as gerações futuras não conseguem pedir. Que são esses que vão ter que pagar as folgas de hoje. Mas é verdade, tu é que tens os pais deles a dizer assim, mas eu quero viver bem. Não, exatamente, são os pais responsáveis. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós precisamos de políticos que façam na mesma política e que satisfaçam os eleitorados e que os compreendam, que façam tudo que a democracia lhes exige. Mas também precisamos de políticos que queiram interpretar o futuro e perceber que há decisões públicas de hoje têm consequências depois a muito longo prazo. Mas como é que tu convences o eleitorado a aceitar decisões de futuro, mas que são difíceis e que doem na pele? É como em tudo na vida, é falando com o eleitorado, quer dizer, eu não vejo de uma Mas não temos tido sucesso. Os ditadores têm uma maneira de convencer o eleitorado. Que é, fazem e acabou. Fazem e acabou. A democracia não é assim. A democracia é através da palavra. É através da discussão, é através do debate. Joaquim, como é que nós convencemos um eleitorado que não pode haver só benesses? Eu não quero convencer o eleitorado, porque a Igreja há 2000 anos quer convencer os cristãos a comportarem-se bem, e há 2000 anos que todos os domingos tem que haver missa. E tem que haver confissões, que é para dizer eu falhei aqui e eu pequei ali. Insistir, e de preferência com padres tolerantes para que a penitência não seja pesada. Não, eu não quero mudar o eleitorado. O eleitorado está bem como está. Eu quero é mudar os responsáveis políticos. Isso é um grande desígnio. Não, é que o responsável político tem que perceber que a melhor defesa que ele pode ter é usar entidades independentes que o balizem no seu caminho. Ou seja, a democracia... Então diga isso ao PCP que se trata a doutora Teodora Cardoso, a presidente do CFP, assim... bem, se calhar é melhor mexer no salário dela. Sim. Esse é outro tipo de chantagem. Pois. Exatamente. Ora bom, porque a política não é só representar os eleitores. A política é dirigir os eleitores. Os eleitores, quando votam, não sabem como é que se governa, mas votam em quem tem confiança que saberá governar. Sim. Ora, o saber governar não é receber por telefone as indicações dos eleitores e mandar fazer aquilo que lhes agrada. Saber governar é conseguir produzir o suficiente para que todos os eleitores tenham benefício com a escolha que fizeram.
E por isso é que a regra da democracia afastar os que falham sem ter de recorrer à violência. Posso só acrescentar uma coisa ao Joaquim? A construção do bem público não pode ser feita pelos grupos de pressão. Os grupos de pressão têm legitimidade para exigir algumas coisas, mas a interpretação do bem público tem que ser feita pelos políticos. Pois é. Porque senão, Mas tem sido feito, mal porque feito. senão mas tem sido ficam feito. chantageados pelo grupo de pressão, porque o grupo de pressão está a fazer de alguma forma aquilo que foi incumbido, que é resolver os problemas do seu Mas, próprio Jorge, grupo. então, se é assim, vamos pegar na afirmação do Joaquim. Eu não quero mudar os eleitores, quero mudar os decisores políticos. Bom, tu neste momento estás a ver que há uma série de decisões e atitudes que nós estamos a tomar do ponto de vista económico que são semelhantes à que nos conduziram à bancarrota de 2011 ou à pré-bancarrota de 2011. Então, porquê é que nós não conseguimos mudar os tais políticos, como dizia o Joaquim? Não se mudam os políticos porque os políticos capturam o Estado, isto é, a política, para satisfazer o seu interesse privado do partido ou dele a reeleição. E com isso eles são os primeiros que chantageiam o próprio poder. Sim, sim. Claro que a seguir os grupos de pressão ou os dirigentes dos partidos da oposição fazem exatamente o mesmo. Ora, enquanto isto não se transformar, não interessa se o eleitorado é preparado ou não é preparado, não. São os próprios políticos que distorcem isso. Vantagem da estruturação das economias nacionais do passado. Como havia uma moeda, como havia uma balança de pagamentos, como tinha que se defender o câmbio, então, digamos, as próprias relações institucionais arbitravam as decisões políticas. Mas, Joaquim, Com o euro, sim, atenção, nós assistimos isso à nossa frente, com o euro, com a descida da taxa de juros, com a existência de uma moeda que não é moeda nacional. E como dizia um célebre governador do Banco de Portugal no dia em que tomou posse, agora a balança de pagamentos não é Joaquim, uma restrição. como eu não tenho problemas com nomes, como sabe, tenho as costas muito largas, como não estou no concurso de misses, eu vou dizer que é o nome do governador, Vítor Constante. Claro que é hoje vice-governador do Banco Central Europeu. Ou seja, premiado. E a resposta, mas é que esta ilusão não se resolve com análise teórica, porque essa fiz com o Vítor Constâncio, de quem, aliás, sou amigo, não é questão o problema. Sim, aqui a questão não é pessoal, a questão é institucional. O problema é que, de facto, a balança de pagamentos deixou de ser um fator de restrição. Porque eu tenho direito àquilo que, no outro dia, chamei a morfina no ar-condicionado, que é a injeção de moeda pelo Banco Central Europeu. Por acaso gosto da expressão morfina no ar-condicionado. Já conhecíamos o N de shit hates the fan. Agora esta temos de Joaquim heroína. tira as dores. O Joaquim basicamente quer desligar o ar-condicionado. Exatamente. Bom, quem vai desligar isto por 30 segundos sou eu, porque temos aqui já 1000 views, praticamente. Temos 146 pessoas em direto. E nós voltaremos daqui a 30 segundos para ver as suas questões, que eu ainda não as conheço, confesso.